então aos painéis temáticos da tarde. O debate está animado, já começou ali há pouco, eles já estão aqui a conversar, que é ótimo. Tem agora início então o painel 2, a literatura para meninas. Por motivos de saúde não está presente a nossa convidada Valentina Silva Ferreira, a quem desejamos que tudo corra pelo melhor, e vamos então avançar com o painel 2, passando a palavra à moderadora, a jornalista e autora Lília Mata. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aí desse lado. Este não é um papel que eu esteja muito habituada a fazer com o público, naturalmente. É um pouco diferente, mas o que me foi dito é que seria uma conversa muito informal e foi nessa base que eu aceitei estar aqui, apenas para conversar e trazer alguns destes temas à baila com os nossos dois convidados. Obrigada pela vossa presença. E vou começar por apresentar e ler um breve resumo, quer da Joana, quer do Emanuel. E vou começar, para não seguir estereótipos, começar por ler a do Emanuel, porque normalmente começa-se pelas senhoras. Não é assim? Não sei. É, costuma ser. Então, vamos lá quebrar um bocadinho. Emanuel Madalena nasceu em Aveiro em 1986, é doutorado em Estudos Literários e mestre em Estudos Editoriais pela Universidade de Aveiro, licenciado em Comunicação e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, é professor de Português, Língua Estrangeira, correto? É também investigador do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, principalmente numa área que vamos abordar já na conversa, na área da intersecção entre a literatura para a infância e os estudos de género. Em 2009, publicou um livro de poesia, Sob a Forma do Silêncio, numa coleção coordenada pelo escritor Walter Ugumem, e que foi finalista do Prémio Literário Casino da Póvoa, Correntes de Escritas, em 2021. Nesse mesmo ano, publicou o ensaio Desafiar o Género, o Transgénero na Literatura Infantil, que é um livro adaptado da sua tese de doutoramento, intitulada A Última Cor do Arco-Íris, Representações do Transgénero na Literatura para a Infância. Entre outros prémios, recebeu uma bolsa de criação literária do Ministério da Cultura, mais precisamente da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Participou também na Mostra Nacional de Jovens Criadores durante alguns anos e fez um estágio num jornal, isto é só para sublinhar a área da comunicação, sempre presente, e é um grande leitor. Segundo eu li, e ele vai nos confirmar depois, chegou a ler 104 livros por ano, ou seja, 2 livros por semana. Vamos saber se ainda mantém o ritmo. Acho que baixou para 1 durante o doutoramento, não foi? Neste momento está em 2? 1. Está em 1, mas já é ótimo. E também estudou comunicação por causa do gosto pela escrita. Não se sabe se pretende escrever algum livro infantil. Vamos perguntar depois. Alguma imprecisão? Não. Ai, obrigada. Joana. A Joana Estrela nasceu em Penafiel em 1990. É muito jovem. Começou por desenhar retratos de família com legendas divertidas. Estudou design de comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto. Fez voluntariado na Lituânia, julgo eu, numa associação relacionada com estas questões LGBTIQ. Publicou em 2014 o primeiro livro, intitulado Propaganda. Mais tarde, em 2016, publicou Mana, um livro inspirado também na relação com uma irmã, não é? Que venceu o Prémio Literário Internacional de Serpa para álbum ilustrado e que também ganhou o Prémio de Melhor Ilustração de Livro Infantil Português na Amadora BD. Publicou numa edição de autor, não se sabe bem o ano, porque ela própria não se lembra bem, um livro intitulado Os Vestidos do Tiago, e que depois, como vamos ver na conversa, será um livro bastante importante por ter sido praticamente o primeiro a abordar este tema, escrito por um autor português. Em 2017 publicou A Rainha do Norte, baseado na famosa lenda das amendoeiras. E em 2020 a obra Menino, Menina, que novamente aborda as questões de género. Em 2021, e julgo ser o mais recente, Pardalita,
que julgo ser o mais recente, todos estes livros, em todos eles, a Joana é a autora do texto e das imagens. Há muitos outros em que é apenas ilustradora, e esses eu não vou aqui referir, depois podem pesquisar, naturalmente. Entre algumas das coisas interessantes que eu li, sei que a Joana publicou um mapa de lugares para chorar no Porto. Eu fiquei curiosíssima, um mapa de lugares para chorar. Também desenhou a etiqueta para uma marca de tricô, não foi? Ou algo assim parecido. E fez uma experiência que eu achei deliciosa, que foi colocar-se na rua dentro de uma caixa, a imitar aquelas máquinas que tiram fotografias instantâneas, fotografias tipo passe, em que ela durante 3 minutos desenhava a pessoa e depois, por uma fissura, passava a imagem para a pessoa, como se fosse uma máquina fotográfica. Haja criatividade. Haja criatividade. E por aqui foi o resumo que eu achei interessante fazer da biografia dos nossos 2 convidados. Depois, se tiverem mais perguntas, podem fazer no final. Começando a nossa conversa pelo tema, e o tema é: há literatura só para meninos? A pergunta que eu queria começar por fazer é esta. O tema desta mesa poderia ser: há literatura só para meninos? Emanuel? A palavra-chave é o só. Há literatura para meninos, há literatura para meninas, será a mesma para os 2, mas não há literatura só para meninos. Enfim, esta resposta só assim já ficava resolvido, já acabou. Já estava, exatamente, se concordassem, obviamente. Obviamente que há muito mais a dizer sobre isto. Enfim, numa perspectiva dos estudos literários, enfim, especificamente da literatura infantil, até poderíamos, como se esta pergunta fosse: há literatura infantil só para meninas, o que está subentendido. Enfim, para já podíamos perguntar se existe literatura infantil. Já seria a primeira pergunta, mas isso seria demasiado. Eu também podemos questionar também o que é literatura e para que serve a literatura, sim. Porque só nessa base é que podemos depois estar a falar de literatura ou não. O que é literatura? Se existe literatura, essa é mais fácil, existe. Agora, se há literatura infantil, enfim, seria uma coisa mais epistemológica, não vale a pena entrarmos por aí. Mas estas questões de género na literatura infantil, e daí a pergunta ser bastante pertinente, surgem, isto parece que é óbvio, mas é importante termos esta noção, que surgem porque a literatura no geral é sempre uma forma de termos acesso a representações do mundo, de alargarmos o nosso universo de referência, mas na infância isso é decisivo, porque é na infância, principalmente na primeira infância, que é a parte da literatura infantil que eu estudo, isso é muito mais importante, porque é precisamente nessa altura que as crianças começam a desenvolver a sua identidade de género, as suas ideias de género, começam a ter contacto e a assumir ou não os estereótipos de género, os papéis de género. Por isso é quase mais a fase mais crítica, será nessa altura. Pronto, e depois daí surgem todos os problemas de género que podemos, enfim, abordar. Joana, em criança, reparem, nós estamos a ter esta conversa como adultos. Será que as crianças se questionam se
sobre o que aparece nos livros ou não. Isto não será uma discussão um pouco que passa ao lado das crianças e nós, como adultos, é que estamos, no fundo, a transportar as nossas dúvidas, as nossas questões para a literatura infantil e ao tentar, agora neste movimento mais dos últimos anos, tentar introduzir estes temas logo desde muito cedo. Quando eras criança, alguma vez pensaste porque é que não há isto nos livros? Quando te referiste, não isto concretamente, mas algum tema em concreto? Completamente. Eu acho que nós sempre introduzimos crianças a coisas. Se calhar agora estamos a pensar, ser mais críticos sobre que coisas é que estamos a introduzir. Por isso, se calhar eu cresci a ser introduzida à ideia de que praticamente toda a gente é heterossexual e que as princesas vão casar com um príncipe no final do filme. Por isso, essas coisas já estavam tão presentes que nós nem pensamos que isso é uma narrativa que também estamos a pôr nas crianças. Se calhar agora estarmos a questionar, será que isto devia estar num livro ou não? Será que os filmes têm de ser todos assim? Se calhar isso parece que é uma narrativa que é externa, que é uma preocupação adulta, mas havia uma narrativa anterior que está a ser questionada, não é? Eu tive uma espécie de sorte de que fui uma criança que gostava muito de coisas de menina. Eu gostava dos póneis e das Barbies eu tinha, agora lembrei-me porque estive na livraria Esperança aqui no Funchal e encontrei uma parede com os livros do Clube das Amigas, tipo todos os livros, e eu percebi-me que eu li-os todos. E tem todos questões de rapariga. Eu acho que, ou seja, existem claramente, de um ponto de vista de marketing, existem livros para meninas, existe uma literatura existe uma ideia de que certos tipos de temas vão apelar a raparigas. Mas dizer que é um livro para meninas também parte do princípio que as meninas são todas iguais e não são, e têm interesses completamente diferentes, e, por isso se calhar não devia haver. Foi muito interessante esta semana, quero partilhar convosco, que ao tentar preparar este tema, decidi perguntar às pessoas com quem eu falava o que é que acham. O que é que acham sobre isto? Na literatura, nos livros que compram para os filhos ou para oferecer, vocês comprariam um livro onde estivesse abertamente uma personagem transgénero, por exemplo? E foi muito interessante, aliás, eu quero agradecer depois porque isto deu uma oportunidade também de refletir sobre este assunto, é sempre muito, muito interessante. E acho que só uma das pessoas a quem eu perguntei diretamente disse que sim, que não tinha problema nenhum em comprar um livro com esse teor. De resto, os outros pais disseram todos que não comprariam, porque é um assunto que não deve ser imposto, entre aspas, não deve ser imposto às crianças, pelo menos tão cedo, e que talvez o melhor fosse educá-las para aceitarem as diferenças, sejam elas quais forem, e depois, quando essas surgissem também, já estaria nelas aceitarem. Concordas com isto ou não? Eu não sei com o que é que vou concordar, porque parece um ponto de vista contraditório, porque se vamos estar abertos às diferenças, isso também é ler sobre o que for, não é? Só dizer que estamos abertos às diferenças, mas de uma maneira abstrata, e as diferenças é sempre nos outros. Mas eu não sou mãe e eu também consigo imaginar... Quero ser simpática e quero dizer que consigo imaginar que a ideia de que medo de teres um filho que possa ser não binário ou passar por ser transgénero, e isso não ser uma coisa fácil de entender e fácil de aceitar em família e que traz muitas questões e que às vezes... Eu imagino que, se calhar, muitas pessoas com quem falaste simplesmente não querem levantar essa questão no caso de poder trazer alguma coisa ao de cima, não sei. Não, estou agora aqui a imaginar pessoalmente se fosse essa a minha... a pensar se isto fosse comigo ou com a minha família. Por isso, não sei, eu não acho que falar de um assunto
seja impor alguma coisa, porque não estamos a impor que aquela pessoa sequer concorde connosco. Falar de um assunto é isso, é dar a conhecer, e nós damos a conhecer muitas coisas às crianças. E também impomos muitas coisas nelas, não é? É isso, tipo, a maneira como os vestimos, os brinquedos que lhes damos, por isso também já existe, não é? Emanuel, agora como estudioso da parte mais teórica da literatura, há aqui um aspecto que me parece muito interessante, que é, em relação aos livros para adultos, nós nunca achamos que eles devem ser pedagógicos, e pelo menos não acho, porque é o que é, e pode tratar qualquer assunto, e não tem de te ensinar nada, porque para mim a literatura, o objetivo da literatura não é ensinar seja o que for, é apenas ou ser bela, ou ser horrível, ou ser seja o que for, mas é ser literário em si, é um assunto que nos remete para outros mundos, digamos assim. Em relação à literatura infantil, todos nós acabamos por achar que a literatura, por ser um livro para crianças, tem de ensinar qualquer coisa. É quase os livros para crianças têm de ser instrumentos, digamos assim. Instrumentos ou um material pedagógico de alguma forma. Isto não vai, na tua opinião, tirar um pouco da importância da literatura em si, da literatura infantil, quase que acaba por não ser literatura, mas sim livros para ensinar uma ideia ou para veicular uma mensagem? Sim. Eu talvez tivesse de voltar um pouco atrás para juntar estas questões todas. Por exemplo, hoje no painel da manhã, a Ana Cristina estava a falar de que as histórias, os contos infantis já tinham sido reescritos, de certa forma, e sim, a própria origem de uma literatura, enfim, que se diz literatura infantil, foi quando, enfim, na altura do romantismo, principalmente alemão, quando os contos dos irmãos Grimm e outro autor qualquer que agora não me lembro, começaram a ser dirigidos às crianças e, de certa forma, reescritos para as crianças, porque eram contos populares, principalmente, de origem popular, horríveis. Ainda se conhecem as versões, da Bela Adormecida, enfim, esse tipo de contos de fadas, entre aspas, e são mesmo horríveis, enfim. Ou seja, aquilo que nós consideramos que não é adequado para crianças, mas foi essa a origem. E, ou seja, quando eu digo que não há literatura infantil para meninas nem para meninos, é obviamente só nesta perspectiva de podem ser lidos por todos, porque a perspectiva adulta, como tinha perguntado, a perspectiva adulta é que cria tudo. Assim como também cria a tal narrativa que a Joana estava a falar, de género. A narrativa essencialista de género, que as meninas... Enfim, isto até é ridículo dizer que é essencialista, mas que as meninas vestem cor-de-rosa e os meninos vestem azul, ou que as meninas gostam mais de cor-de-rosa e os meninos gostam mais de azul, aqui já é um pouco essencialista, que as mulheres são mais cuidadoras, falou-se disto que também de manhã, e que os homens são mais, sei lá, qualquer coisa. Este essencialismo é confortável, porque dá-nos os nossos papéis e nós ficamos confortáveis com isso. Ou seja, depois nem sequer questionamos. Porque, sim, eu sou, por exemplo, a Joana estava a dizer que por acaso gostava de coisas de meninas. Eu, por acaso, também gostei. Eu até gostei de coisas de meninos e meninas, mas pronto. Mas, por exemplo, eu, por acaso, acho mais fácil vestir-me assim, se calhar de uma forma conotada com o masculino, nem sequer questiono. Mas se gostasse, se viesse para aqui de vestido, vocês já percebiam que está ali um homem com um vestido.
Ou seja, só essa diferença, só essa narrativa que vai além do essencialismo, que nos é confortável, porque foi assim que nós fomos codificados, enfim, de certa forma, é que chama a atenção. E isto vai ao encontro da pergunta, que já nem me lembro bem qual era. Era sobre... Eu sei que vai... Era sobre nós termos a ideia, ou haver a ideia de que a literatura tem, para crianças tem de ensinar o... Quando se diz que um livro... Eu percebi a questão sobre a pedagogia, mas... Enfim, queria dizer isto também, já que tenho o microfone. Quando se diz que um livro está a tentar passar uma mensagem, quando, por exemplo, os Vestidos do Tiago, quando mostra nem sequer diz nada, mas pronto, mostra um menino feliz com o facto de poder usar vestidos, se disser que isso está a tentar passar uma mensagem, também se tem de dizer que todos os livros aparentemente neutros também passam uma mensagem. Passam é a mensagem que nós estamos habituados, nem sequer a questionamos. Enfim, se calhar o Marx já dizia isto melhor do que eu, com certeza, que é a ideologia dominante é aquela que nós nem nos apercebemos. Pronto. Se calhar bastava ter dito esta palavra. Agora, essa questão da pedagogia é uma questão muito explorada numa certa escola de literatura sobre os estudos literários da literatura infantil. Eu digo só numa certa escola porque a literatura infantil também pode estar, historicamente esteve, o estudo da literatura infantil, muito ligada à área da educação. O que, tudo bem, mas tende a ver mais, ou a dar mais importância a essa vertente pedagógica, quase por definição. Numa vertente literária, é fácil perceber, ou nessa perspectiva é fácil perceber que, enfim, podemos dizer que a literatura infantil tem 3 vertentes: a vertente pedagógica, a vertente lúdica e a vertente estética. Acho que não é bem esta palavra, mas enfim. Literária, talvez? Não, porque a vertente estética... Visual? Não. Sim, mas estética também pode ser estética do texto, por isso talvez, não sei. Sim, porque isto partindo já do início, quando se fala em literatura infantil, também já se fala da ilustração e não só do texto. Ou seja, estas 3 vertentes normalmente estão em desequilíbrio. Enfim, normalmente, sim. Pelo menos assim, se olharmos em geral. Ou seja, o primeiro impulso é passar uma mensagem ou contar uma tal história exemplar, uma história exemplar de alguma forma, e só depois é que se pensa como é que se pode pôr isto, como é que se pode fazer isto de uma forma criativa, e depois também, lá está, de uma forma mais esteticamente, enfim, mais apelativo, outra vez, usando a mesma palavra. O que acontece é que as crianças não querem muito saber da parte pedagógica, como é óbvio, querem saber da parte lúdica, principalmente, um pouco da parte estética, embora essa parte possa ainda não estar tão desenvolvida. E isso é fácil de percebermos, porque, enquanto adultos, nós também procuramos isso na literatura, mesmo que seja... enfim, uma leitura muito edificante, também queremos as nossas leituras lúdicas, pelo menos, e mesmo o facto de nos estarmos a edificar, usando assim este verbo abusivamente, uma coisa mais espiritual ou espirituosa, mesmo assim, mesmo isso pode ser lúdico, podemos achar que isso nos entretém, que, enfim, retirar algum prazer disso. Por isso, sim, é exatamente a mesma coisa que acontece com as crianças, e se calhar ainda mais com as crianças, porque não tem este outro lado, que, entretanto, os adultos têm. E isso, mais uma vez,
acontece por causa da influência que os adultos têm na literatura infantil, que não acontece, ou seja, uma literatura que é dirigida a crianças, não feita por crianças, dirigida para crianças, muitas vezes dirigida pelo marketing, pelo mercado editorial a meninas ou a meninos, de uma forma que nos pode parecer mais ou menos artificial. Isso, se calhar perdi-me um bocado, não. Essa influência dos adultos que não acontece, as crianças não influenciam, podem influenciar, enfim, mas normalmente não influenciam as escolhas que os adultos fazem sobre as leituras dos adultos. Ou nem sequer escrevem livros para os adultos lerem. Ou seja, essa relação só acontece dos adultos para as crianças. Há um duplo destinatário, enfim, isto é teoria, mas pronto, há um duplo destinatário na literatura infantil que não acontece em mais nenhuma, que é aquilo é para ser consumido pelas crianças, mas são os pais que escolhem, principalmente, este verbo, são os pais que escolhem, os pais que leem, enfim, que medeiam, de alguma forma, o que também é importante, e que produzem também. Isto vai levantar bastantes problemas que normalmente ligam-se com ideologia. Sim. Joana, tu que escreves livros de uma forma diferente, porque os livros daqui do Emanuel é mais não são destinados essencialmente às crianças. Tu, quando escreves, tu pensas que estás a escrever também para os pais? Portanto, são os pais que vão, em primeira instância, ler aquele livro ou não? Não muito, não. Também acho que... Eu acho que também tenho sorte que trabalho principalmente com uma editora que é a Planeta Tangerina, que tem como ideia que os livros são para todos e que são para todas as idades. Apesar deles terem um catálogo que direciona um bocadinho diferentes idades de leitores, eu acho que eles têm isso até mais por questões de depois essas coisas terem de ir para as livrarias, porque por eles estavam todos baralhados. E isso também faz... Isso é igual ao que eu penso também, que já pensava antes de trabalhar com eles, que os livros para crianças podem ter interesse para qualquer idade, devem ter interesse, tanto que os pais provavelmente vão ter de os ler muitas vezes e convém que se entretenham também. Quando eu estou a escrever, eu tenho a particularidade de, apesar de escrever para crianças, não conheço muitas crianças, não estou com crianças à minha volta. Então, assim, eu lembro-me muito bem de como era ter 6 anos, 6, 7 anos. Aquela idade da primária é das idades que eu tenho mais vívidas na minha memória. E então eu penso muito nas coisas em que pensava nessa altura, ou coisas com os amigos e coisas que aconteciam pela escola. Eu acho que não disse ao bocado quando estava a responder, porque eu estava a dizer que eu era muito menina e que gostava muito das coisas cor-de-rosa, mas na verdade eu lembro-me de questionar isso, lembro-me de questionar que eu tenho tanta sorte, eu posso vestir os vestidos todos que quiser, e saias e calções e calças de ganga, mas que os rapazes só podiam usar calças e calções, e tipo, desvantagem, não é? Porque os vestidos são tão mais giros. Então, eu lembro-me disso, e lembro-me mesmo na escola, tipo, se havia um rapaz que brincava mais com as raparigas, ele era muito mais gozado, e não é? Isso é uma coisa que nós todos já passámos na escola. Por isso, eu lembro-me muito dessas coisas, e quando estou a escrever, penso um bocado nisso, penso que tipo de livros é que eu gostava nessa idade, e que coisas é que eu ainda acho piada, porque eu também tenho de gostar do livro. Claro. Portanto, esta pergunta é para os dois. Quando eu digo Joana, mas também, por favor. Portanto, os livros podem ser aqui uma arma, claro, entre aspas, metáfora, podem ser uma arma para destruir os preconceitos, os livros cor-de-rosa para meninas, aquelas temáticas um pouco... pode ser a partir dos livros
que se comece a criar esta outra ideia da diferença, de tudo o que existe, deste mundo todo que existe e que por vezes não se sabe bem como dizer às crianças. Sim, eu acho que livros são acho que literatura em geral mostra-nos muito sobre quem é que nós somos e sobre como é que os outros são. Literatura para crianças também. E então são sempre uma forma de dar a conhecer algo, uma realidade, outras pessoas, dar a conhecer alguma coisa que nós nem sabíamos sobre nós próprios, ou questionar. Eu acho que, como autora, não penso muito nisso quando estou a escrever. Por causa disso, porque eu não quero que os meus livros sejam... Não é um manual, não é um panfleto. Tem de ser, para mim, tem de ser uma coisa de entretenimento antes de ser o resto. Então isso também foi um desafio com o Menino Nina, que era como fazer um livro que seja divertido, porque a minha ideia não era ensinar nada a ninguém sobre género, porque, aliás, o livro é todo a fazer perguntas, que é mais por isso, não era uma coisa de deixem-me contar-vos como é que é isto, deixem-me ensinar-vos, porque eu acho que quando tentamos passar muito uma mensagem e dizer às pessoas que estão erradas ou que é assim que devem pensar, ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de sentir que tem de aprender alguma coisa ou que tem de mudar de ideias ou que não sabe o suficiente. Eu acho que parte sempre de começar um diálogo. Esta é uma boa deixa, esta da Joana. O Emanuel, durante a tese de doutoramento, leu imensos livros, pegou em muitos livros, para ver como era tratado precisamente esta questão do transgénero, como é que apareciam, que eram. E uma das ideias que eu percebi que tinha encontrado era os primeiros livros que surgiram com o tema são ainda muito... tentam ainda ser muito explicativos, ou seja, são um pouco sobre o tema e não propriamente com o tema lá dentro. Ser sobre é tentar explicar, existe isto, existe aquilo. É diferente de haver ali um personagem que simplesmente aparece e vai fazer qualquer coisa com os outros meninos, mas é diferente. Portanto, isto no fundo, os primeiros livros ainda deixam muito a desejar a nível, por exemplo, da qualidade do que é uma boa obra literária. Porquê? Porque tem a ideia inicial é sempre primeiro explicar. Isto é um percurso que acontece normalmente na literatura quando se tenta introduzir um tema novo. Sim, principalmente na literatura infantil por causa disso, porque é preciso que as crianças também percebam, embora muitos dos primeiros livros, que têm valor por serem pioneiros, têm valor por, de alguma forma, educarem, enfim, o público em geral, mas não se dirigem propriamente às crianças. É só aparentemente estão a falar para as crianças, mas percebe-se claramente que os livros só querem falar sobre aqueles temas para todas as pessoas que entrem em contacto com esses livros. Isto, sim, é um percurso que normalmente acontece, e mesmo no meu corpus eu comecei a perceber isso, porque nos livros mais recentes já havia tentativas de... enfim, eu só estudei livros com personagens transgénero, explicitamente transgénero, o que também reduz muito o espaço para para que mais tipos de pessoas se revejam naquilo. Quando se é muito concreto, acaba por se alienar mais as pessoas. Do que, por exemplo, um livro que se calhar algumas pessoas conhecem, se não todas, em português é O Jaime é uma Sereia, Julian is a Mermaid, por exemplo, só para dar... É um livro que fala de diversidade de género, talvez até só da diversidade, não da identidade de género, mas mais explicitamente da diversidade na expressão de género, mas fala de uma forma que abre o leque, porque fala de uma forma mais geral. E a Joana estava a falar, enfim, do seu processo para chegar aos livros, que também é de uma forma natural, ou seja, quando essa ideia de os livros podem ser uma arma
podem ser uma arma, mas não devem ser criados com esse objetivo. É uma coisa natural, com a experiência, enfim, o universo de referência, mais uma vez, a experiência da Joana fez com que ela chegasse àquele tema, àquela vontade de fazer aquele livro, aquela história, e deveria ser assim. Muitos dos livros iniciais do meu corpus vieram de um contexto muito ativista, e, ou seja, precisamente, não há nada, então vamos nós fazer. Edições muito... pessoas que passaram pela situação, sim, ou contactaram diretamente. A maioria dos autores são ou adultos transgênero, que também há alguns co-escritos, enfim, não se sabe até que ponto, mas co-escritos com crianças transgênero, não muitos. Sim, com autores que são transgênero, ou com, por exemplo, um professor que tinha alunos, ou um terapeuta especialista naquela área. Pronto, depois a questão da qualidade vem também um pouco por isso, por essa origem ativista sozinha. Ou seja, não é, pode ter uma origem ativista, de um impulso de sim, vamos fazer, mas calhar ser alguém que tenha talento, ou uma palavra qualquer equivalente, que seja melhor do que talento, para isso. No caso, não, são pessoas que então são... A qualidade é quase objetivamente má, mas tem o seu valor enfim, tem o seu valor de abrir caminho depois para as representações mais, digamos, normalizadas. Não sei. Por falar em abrir caminhos, vou pegar nessa expressão, porque, no fundo, quer o Emanuel, quer a Joana, o que estão a fazer precisamente é abrir caminhos. O Emanuel com a primeira tese sobre este tema, sobre o transgénero na literatura infantil, a primeira que se fez sobre o tema em Portugal, e a Joana ao ter editado o primeiro livro em que aparece uma criança, portanto, neste caso, o dos vestidos, como é o nome? Os vestidos do Tiago, não me lembrava agora o nome do menino, os vestidos do Tiago. Vocês, no fundo, estão a desbravar caminho, têm noção da importância que estão a ter e se sentem, de alguma forma, que, até por aquilo que acabámos de dizer, que as primeiras pessoas a escrever sobre o tema ou tinham passado pela experiência ou eram pessoas que lidavam diretamente com o assunto, já sentiram algum preconceito da parte das outras pessoas por terem pegado nestes temas? Não, eu acho que também, para mim, os vestidos de Tiago veio dentro de um contexto muito específico. Posso também explicar porque é que eu fiz o livro. Porque nem é bem um livro, é um fanzine, ou seja, sou eu que o imprimo e agrafo. E nessa altura eu fiz voluntariado na Lituânia, numa associação LGBT, e na mesma altura em que eu estava lá, abriu um concurso na ILGA Portugal para um álbum ilustrado. Foi o único ano que eles fizeram isto, com muita pena minha. E eu concorri, e então os livros, tínhamos de fazer um livro para crianças com uma temática LGBT. E eu fiquei assim um bocado na dúvida sobre o que é que havia de escrever, porque não queria escrever sobre algo que não entendesse. Não queria partir do princípio que sabia coisas sobre o assunto. Então decidi que, por causa disso que estava a dizer, em que é que eu pensava quando era miúda, e achava que esta questão do que é que os meninos podem usar ou não podem usar, ainda me lembrava bem disso. Então decidi ser esse o tema. E então foi por aí, foi assim um bocadinho por essa razão. Não foi, quer dizer, eu estava a ser voluntária, por isso tecnicamente eu era ativista Sim, há essa questão. Há essa parte, durante um ano. Nunca te perguntaram se eras transgénero por teres escrito sobre o tema?
Não, mas eu acho que a maior parte das pessoas tem muito pudor em fazer essas perguntas. Mesmo quando eu estava a trabalhar numa associação LGBT, perguntavam-me sempre só: que interessante, mas e porquê é que foste para lá? E porquê é que escolheste essa associação em específico? E já trabalhaste mais nisso? Tentavam sempre que escavar qualquer coisinha. Há sempre esta ideia que as pessoas têm de ter uma ligação muito pessoal para um tema para ele ser importante, e não necessariamente. Se bem que eu acho que qualquer pessoa que tenha andado numa escola ou que seja professora, não é o público, teve alguma experiência com miúdos que queriam vestir os vestidos de princesa no carnaval ou vestirem-se de pequena sereia, e todas estas questões que às vezes entravam um bocadinho em conflito com os pais, e eu também tive um bocado... Ouvi algumas histórias dessas enquanto estava a fazer voluntariado, porque, apesar de eu estar numa associação LGBT, eu conhecia os outros voluntários na Lituânia, porque não éramos muitos e fazíamos formações juntos, e havia muita gente que trabalhava em infantários e que contaram-me histórias desse género, e como é uma sociedade um bocadinho diferente, havia um bocado esta coisa dos professores não dizerem aos pais que os filhos vestiram-se assim enquanto estavam lá no infantário. Pronto, havia... Como em qualquer pessoa, não precisas ter uma ligação super pessoal a uma coisa, desde que estejas atento ao mundo e àquilo que te rodeia, as histórias vão vir. Sim, portanto, nunca sentiste isso? Não. E o Manuel? Até ao almoço estávamos a falar do sobrenome Madalena. Sim. Levar a... Em primeiro lugar, queria só dizer que ainda bem que eu fiz aquela ressalva do ativismo, que simplesmente o impulso ativista não encontra alguém com talento, neste caso encontrou, mas sim, o Tiago também não é uma personagem transgénero, pelo menos explicitamente, é só um miúdo que... ou seja, mais uma vez, o que esse livro faz é também abrir um pouco a possibilidade de leitura, embora pareça muito, muito concreto, mas não diz nada sobre a identidade de género, apenas sobre a expressão de género, e isso é ótimo, porque vem desafiar esses tais conceitos. E a pergunta era sobre... Se já tinhas sentido algum tipo de... No meu caso é diferente. Eu seria... Bem, a resposta é não, nunca senti grande enfim, crítica ou atrito por causa disso, mas seria muito mais expectável, penso eu, do que no caso da Joana, porque lá está, ela nunca, como ela própria disse, não queria fazer um livro sobre algum tema que não dominasse, que não... E eu fiz uma investigação sobre um tema que, enfim, acho que entretanto domino, porque senão também não me tinham dado o doutoramento, não tinha publicado o livro também, mas que não seria o meu lugar de fala. Isso é uma discussão bastante presente e que eu considero importante, e possivelmente se me fizessem reparos, críticas, eu talvez algumas até pudesse concordar, dependendo, obviamente, da forma como fossem feitas, mas, na verdade, nunca, pelo menos que me tenham dito, já tive algum ódio na internet quando foi a publicação do livro, que é sempre bom, é sinal que se está a fazer alguma coisa bem. E curioso... publicidade? É publicidade? Sim, enfim. Assim, umas caixas de comentários, assim, e curiosamente, um desses tais comentários, que não foi o único, na realidade 2 ou 3 vezes eu li isso, alguns, tem a ver com o nome, com o meu nome Madalena. Que é o sobrenome? Há comentários, porque houve quando o livro saiu, o livro feito a partir da tese, houve várias notícias, mas houve uma notícia feita por uma jornalista da Luz, então vários meios pegaram naquilo, então por isso é que teve assim mais caixas de comentários. E 2 ou 3 vezes, ou talvez mais, havia uma piada que eu não cheguei bem a perceber, que eu não sei se é Emanuel, se é Madalena, não sei o que é que ele prefere, assim, coisas dessas. Enfim, muito de glória.
Sim. nas caixas de comentários. Sim, por acaso, eu lembrei-me agora que naquelas perguntas que fiz a alguns adultos sobre os livros, eu apercebi-me que, ao falar da questão do género, muitos ainda confundem com a orientação sexual. Portanto, aqui há ainda um grande desconhecimento, até de pessoas adultas e formadas, das coisas, desta temática. Portanto, passa muito ao lado. Podemos esperar, é expectável que sejam no futuro, em relação a estes temas, que as próprias crianças venham a ser quase educadores dos pais, ou seja, sejam elas a passar para os pais uma atitude mais de aceitação, como já se vê, por exemplo, campanhas em relação à separação dos lixos, que as crianças aqui iam ensinar os pais a fazer isso em casa. É um bom exemplo. Isto pode acontecer neste caso, nesta temática. Sim, porque esse exemplo quase que responde à pergunta, esse exemplo do ambientalismo, enfim, da ecologia, dos filhos ensinarem e, enfim, incentivarem os pais. Isso aconteceu comigo e com a minha mãe. E, enfim, com outros temas também. Ou seja, isso sempre aconteceu e se calhar já aconteceu com a questão da homossexualidade em geral, ou da orientação sexual, em geral, e agora poderá acontecer com a diversidade de género, e eu acho que isto é muito importante, haver essa perspectiva, ou, por exemplo, ensinar um avô a programar o videogravador, como eu também ensinei. Ou seja, também não é preciso ser assim coisas muito delicadas para que essa troca geracional aparentemente inversa aconteça. Mas aproveito a deixa para dizer que é muito importante ter esta perspectiva histórica, ou tentar ter. Sobre o nosso momento é sempre muito difícil ou impossível termos uma perspectiva desinteressada e fora do nosso tempo. Por isso, a única forma que temos para fazer sentido das coisas que vão acontecendo é a perspectiva histórica. E estas questões, já não tanto da orientação sexual, mas, por exemplo, sobre a diversidade de género, se nós olharmos para a questão da orientação sexual ou para outras questões anteriores, elas também passaram por estas dores de crescimento que agora estão a passar. Houve abusos do movimento desde sempre. O movimento pelos direitos civis, contra o racismo, enfim, nos Estados Unidos, não era sempre pacífico. Ninguém agora acha que as mulheres não devam votar, mas os sufragistas eram basicamente terroristas na altura. Ou seja, isso não invalida o movimento. E muitas vezes, enfim, estou a referir-me, obviamente, a estas questões do woke, do anti-woke, estas palavras assim, um bocado vazias e muito fruto do seu tempo, que daqui a um ano já vão ser outras. Isto tudo convém dar um passo atrás e, ok, há coisas ridículas, mas sempre houve, por isso não vamos logo, como se costuma dizer, atirar o bebê com água do banho. Por isso, sim, era deixar uma mensagem. De vez em quando surgem notícias que revelam um certo exagero. Por exemplo, aquela última, que acho que tem poucos dias, de uma professora que terá entrado numa sala e cumprimentado as alunas com "Olá, meninas", e foi obrigada, teve um processo disciplinar e foi obrigada a pedir desculpa. Isto leva sempre a ideia que as pessoas têm, depois é que isto é um exagero, e é um exagero. Sim, é um exagero, claro, e possivelmente daqui a 50 anos também vamos olhar para isto como olhamos há, não sei, mais de 100 anos. Uma sufragista tentou atirar um machado e atirou, mas não acertou. No primeiro-ministro da altura inglês. Ou seja, se calhar vai ser ridículo como isso. Se calhar não era preciso. Na altura, talvez... Enfim, elas achavam que era necessário. Mas sobre isso também
tentar, enfim, fazer sentido sobre esses exageros, eu lembro-me sempre das pessoas do Porto, por exemplo, podem ir ao mercado do Bolhão e percebem isso, que muitas palavras com, por exemplo, em vez de dizer isto é boi ou vaca, se calhar houve-se pessoas a dizer isto é voi ou vaca, porque no Porto, enfim, acho que é conhecimento comum, as pessoas falam muito com Bs só, em vez de, enfim, como em espanhol, sem Vs, mas depois há o fenómeno de hipercorreção, que as pessoas cometem um erro porque estão a tentar, como sabem que cometem aqueles erros, então, e esse fenómeno de hipercorreção provoca outro erro. Claro que em trocar os Bs pelos Vs é completamente neutro, não há problema nenhum. Se calhar nestas questões, que às vezes uma hipercorreção provoca outro erro, claro, é mais problemático, mas são dores de crescimento, como, enfim, mais uma vez. Há outro tema que penso que se pode ligar com isto também, que é aquela tentativa que existe agora de corrigir os livros que já se escreveram, que já foram escritos há décadas, se calhar, e vamos para o caso dos livros da Enid Blyton, que também escreveu para a juventude, agora os da Agatha Christie, que também parece que vão ser revistos para retirar expressões eventualmente ofensivas. Para mim, a primeira vez que ouvi esses comentários, eu disse, não, isto é censura simplesmente, porque eu não gostaria de uma coisa que escrevi que fosse depois emendada só porque poderia eventualmente chocar alguém, porque a literatura é a literatura e foi escrita numa determinada época. E para a época era normal escrever assim e obviamente que ninguém pensou, julgo eu, que nenhum destes autores pensou que estava a ofender alguém quando escreveu daquela forma. Simplesmente estava a ser uma pessoa do seu tempo, com a educação que teve e no contexto em que vivia. Portanto, faz sentido fazer estas alterações? Não faz. Enfim, este tema que também já foi abordado noutra sessão e foi um pouco ao encontro daquilo que eu invoquei e que reforcei sobre esta reescrita. Também sempre aconteceu. E isto também é um movimento que, por exemplo, na literatura infantil acontece muito, assim como nós... Ou seja, a literatura infantil surge quando surge a ideia de infância, ou pouco depois de começar a surgir a ideia de infância, que não é uma ideia que existe desde sempre. As crianças eram simplesmente adultos em ponto pequeno, não desenvolvidos, assim como depois surgiu a adolescência e agora até o jovem adulto, enfim. E à medida que as nossas ideias sobre aquilo que é a infância e sobre aquilo que é apropriado ou não à infância mudam, a literatura infantil também muda. Agora, isto faz-se, ou deveria fazer-se com aumentar o caudal da literatura infantil e não tentar alterá-lo, tentar mudá-lo, tentar mudar um rio, o curso de um rio. Se calhar tentar fazer outros afluentes para o mesmo rio. Esta metáfora, enfim. Mas sim, essa questão também não é assim uma coisa que nunca tenha acontecido e será censura, por exemplo, aquilo que acontece nos Estados Unidos de removerem os livros, que normalmente, ou pelo menos esse movimento veio principalmente até com questões de diversidade de género e isso, ou orientação sexual, removerem os livros infantis. Agora já se remove tudo, mas começou com esses temas. E sim, claro, obviamente é censura. Agora, uma editora fazer uma versão alternativa de um livro não é censura se o outro continuar a existir. Mas isto é só uma questão terminológica, porque estar a alterar algo que um escritor que já nem está vivo escreveu, até uma questão de direitos morais, enfim. Por isso sim, será sempre, enfim, ridículo. Joana, estamos a falar de censura, mas no caso de quem escreve e quando tem esta sensibilidade em relação ao que acontece à sua volta, tu fazes algum tipo de autocensura para não escrever determinados termos ou determinada forma que poderá criar algum tipo de suscetibilidade?
de ferir alguma suscetibilidade ou de alguém pensar, não, este não é o termo correto. Portanto, também se poderá questionar se, ao fazer esse exercício, se a pessoa que escreve fizer esse exercício também já não está a sair uma coisa realmente genuína e autêntica. No fundo, a literatura, de certa forma, fica a perder, ou vai empobrecendo quando se faz este exercício de escrever só o que poderá vir a ser bem aceito, escrever só o que é politicamente correto. Eu não sou uma autora de best-sellers, não sou muito bem-sucedida globalmente, por isso acho que isso também ajuda a não sentir uma pressão de que muita gente vai ver isto e vai me julgar por isto. Não sei como é que seria se fosse tipo a J.K. Rowling ou assim. Se calhar isso muda alguma coisa na tua cabeça. Claramente mudou nela. Mas por isso não. Mas não sei se alguma vez, se eu fizesse autocensura, se eu alguma vez ia admitir. Por isso. Pois, isso é. Mas acho que não. Claro que há sempre diálogos com... Nós nunca fazemos um livro sozinhos. Há esta ideia que há tipo o autor e o autor e isto é obra do autor, mas não é. Apesar de os livros serem meus e o meu nome está na capa, há muitos livros que envolvem um diálogo com uma editora, que envolvem um revisor, depois ver as coisas e corrigir coisas, ou dizer, isto não, se calhar não está super claro. Há sempre um trabalho de equipa, mesmo decidir uma capa, ou decidir o que é que está escrito atrás para explicar o que é o livro. Todas essas coisas têm alguma influência na maneira como ele vai ser lido. E não são decisões só minhas. Por isso, apesar de não haver uma autocensura, é claro que existe um diálogo enquanto estás a fazer um livro e há escolhas que são feitas. Mas acho que é isso. São sempre... Não é? Se estás a trabalhar com pessoas que têm um maior interesse em fazer um bom livro e que têm mais ou menos a mesma maneira de pensar que tu, isso, para mim, parecem-me sempre decisões positivas. Uma pergunta que eu começo pelo Emanuel, porque estiveste a analisar tudo o que foi publicado nos últimos anos, praticamente. Nós temos muita ideia que a Portugal as coisas chegam sempre mais tarde, quando já estiveram muito em foco nos outros sítios, só depois é que chegam ao nosso país. Em relação a este tema da diversidade de género na literatura, qual é essa distância entre a chegada ou o início nos outros locais e em Portugal? Foi assim tão grande esse buraco entre aspas? Não sei se... Assim, diretamente, só apenas de uma forma empírica, sim, há muito menos coisas do que... Enfim, por exemplo, ainda não há nenhum livro, pelo menos com as condições que eu defini para o Corpus. Há um no Brasil, entretanto, mas não em Portugal. Só havia... Das línguas que eu admitiria, havia em inglês e em espanhol, principalmente em inglês, mas, por exemplo, principalmente no Canadá e não nos Estados Unidos. Em relação a Portugal, sim, há uma diferença, mas isso também sempre se verificou. Acho que não é só deste tema, porque se calhar também não há... o nosso mercado editorial é muito diferente, enfim, tem umas características muito próprias, por exemplo, o mercado anglo-saxónico, mas eu acho que essas diferenças fazem com que também em primeiro lugar, não haja tanto esse impulso de nicho, porque normalmente o impulso de nicho, na minha perspectiva, enfim, como não é a minha área, e como eu estou também com o papel de investigador, convém dizer isso, mas na minha perspectiva, o impulso de nicho vem mais uma vertente mais artística, até mais autoral, não tanto temática, mas mais autoral. Por exemplo, os fundadores da Planeta Tangerina são autores, ou seja, se calhar
não se importam de estar numa coisa mais de nicho, que enfim, pode ser ou não, mas pelo menos normalmente é percepcionada dessa forma, mas não vem propriamente dessa parte temática, como enfim, principalmente os Estados Unidos, Inglaterra, etc. Por isso sim, há essa diferença. Depois, já agora convém dizer que os vestidos, enfim, foi aqui referido que os vestidos do Tiago é pioneiro, e no sentido em que fala explicitamente de uma diversidade na expressão de género, mas há alguns livros que podem ser lidos já a essa luz anteriores, por exemplo, o Bernardino, que é uma espécie de touro, de um leão, sim, da Manuela Bacelar, que já dizia pioneira no livro-álbum em Portugal, que é uma espécie de touro Ferdinando, mas é um leão. E também eu consideraria a aranha leopoldina, da Ana Luísa Amaral, também uma aranha vegetariana, que em vez de fazer teia, prefere fazer meia, assim, qualquer coisa. Estou obviamente a trasler, mas sim. Que já pode ser... ou seja, também já havia... aos poucos esse tema, mas de uma forma, se calhar até mais natural, ou seja, que vem de uma forma mais natural. Mas sim, mas de uma forma assim mais explícita, não tanto. E sim, ainda está muito por fazer. Eu diria que 50% daquilo que existe para crianças ou para a primeira infância sobre estes temas é da Joana, por isso... Encontrei o meu nicho. Sim. Não, tens é de dar... Não quero fazer mais nenhum sobre isto. Tens é de dar espaço a outros. Mas sim, ainda está muito por fazer em Portugal, mas também não adianta fazer com essa perspectiva, fazer só porque sim. Aconteceu, ou está a acontecer com a Joana, ótimo, espero que continue a acontecer. Agora já não queres, agora já... mas lá está, acho que como ficou aqui explicado, aconteceu por causa das circunstâncias. Sim, eu posso também acrescentar que eu sinto que o menino-menina que eu fiz agora foi por causa dos vestidos do Tiago. Os vestidos de Tiago eu fiz há muito tempo e era uma coisa que ainda me pediam tentavam comprar-me. E eu já não gosto muito dele, já não gosto muito das ilustrações, já não é bem o estilo de desenho que eu tenho e já não acho que seja um livro assim tão bom como isso. E houve outras coisas que fui aprendendo enquanto trabalhava com o livro com crianças que me fez pensar que era mais interessante virar o livro de outra maneira e fazer um livro que falasse sobre género, mas que não fosse sobre tipo, um menino especial, tipo uma personagem, que queria que fosse sobre o leitor, e o leitor é que fazia as perguntas, porque o que eu sentia com os miúdos nas oficinas era que eles diziam tipo, não, eu aceito todos, eu aceito a diferença, eu aceito isto deste menino que é especial, mas que não sou eu, e que eu não tenho nenhumas dúvidas sobre nada, sentia que havia muito essa coisa, quando na verdade é claro que tem, não é? Toda a gente tem medo de ser gozado na escola ou deixa de fazer uma coisa ou outra porque não é... O que é que vão dizer? E então foi por causa disso, ou seja, eu senti que foi uma espécie de refazer o projeto e não uma coisa de agora este é o meu tema e vou fazer sempre. Eu fiquei com a impressão dos livros que tive a oportunidade de folhear, e foi na internet, portanto, muitos não vi, mas alguns os que fui ver e consegui folhear o livro que estava disponível, e fiquei com a impressão que existem mais livros infantis em que o personagem principal é uma rapariga transgénero e não o contrário. Há algum, não sei se confirma, ou se foi pelo menos aqueles que eu vi, se foi uma coincidência, ou seja, há mais casos de rapazes que depois gostam das coisas das raparigas e vão eventualmente um dia fazer uma transição do que para a rapariga do que ao contrário. Não sei se isto surge por alguma dificuldade maior nestes casos, ou se foi só uma coincidência aqueles que eu vi. Sim, eu falo sobre isso na tese, também procurei perceber porquê. Eu, na realidade, estava à espera
por exemplo, no meu corpus, agora não tenho o número, por acaso tenho ali vários números, notas, mas essa não. Eu estava à espera que houvesse mais desproporção do que havia, mas há para aí, não sei ao certo, mas uns 60% de personagens transgênero que são meninas transgênero, ou seja, de género masculino atribuído à nascença, mas, enfim, meninas transgênero, e por volta de 40%, qualquer coisa assim, e eu até estaria à espera que fosse menos. Porquê? Porque, por exemplo, há toda uma subcategoria de livros que os vestidos do Tiago poderiam lá estar ou não, que são os livros dos vestidos. Bem, pelo título, se calhar. Bem, não são os livros dos vestidos. Eu chamei-lhe os livros dos vestidos porque têm características muito próprias, que os vestidos do Tiago não têm totalmente. Ou seja, os livros dos vestidos, porque são sempre meninos que querem, desejam, de alguma forma, vestir vestidos, ou usar vestidos, ou fantasiar-se de alguma personagem feminina. E aí já está um pouco parte da resposta, é que a masculinidade é sempre mais vigiada. Enfim, isto já se falava, por exemplo, na questão da orientação sexual, que duas mulheres, pronto, são amigas, ou isto, ou não era tão chocante, entre aspas, do que dois homens na rua, enfim, era eu espero que já não seja, mas já se falava disso. É um pouco a mesma coisa que acontece com a diversidade de género, e nós até podemos perceber isso sem falar da parte da diversidade de género, porque imaginem, aliás, isso já foi referido aqui, uma mulher se vestir um fato e puser gravata, enfim, tem de ter o seu estilo, tem de conseguir pronto, assumir aquilo, mas é vista de uma forma é aceitável. Aliás, faz parte de um estilo, ou de uma parte de um possível estilo da moda feminina, usar esse tipo de roupa. Bem, e as calças. Ou seja, parece que dá estatuto, ou pelo menos não retira. Enquanto o contrário, um homem vestido com um vestido é ridículo. Ou seja, porquê? Porque a masculinidade, neste aspecto, obviamente, é mais vigiada. E é por isso que se fala também na transmisoginia, e não na transmisandria, enfim. Não só a misoginia, o ódio às mulheres, enfim, mas o ódio às mulheres trans, porque tem características muito específicas, porque na realidade, enfim, isto, entre aspas, o discurso que normalmente se faz, na realidade são homens e querem ser agressores e isto e aquilo, pronto. E é essa a explicação, para que haja, pelo menos, parece óbvia, para mim, que essa será a explicação para que haja sempre mais necessidade, mesmo que seja inconsciente, de representar esse lado. Em relação à questão dos livros estarem ou não disponíveis no mercado, entram aqui as editoras, que, segundo eu penso, as editoras, o principal objetivo delas é vender, e, portanto, para venderem, para haver os livros, tem de haver procura por parte do mercado. Segundo aquilo que eu percebi, se os pais não compram, isto está aqui um equilíbrio que ainda não está sequer estabelecido, porque os pais ainda recusam um pouco comprar os livros. Neste caso, podemos pensar que o Planeta Tangerina, a editora da Joana, é um pouco uma exceção, porque já vê as coisas numa outra perspectiva, do ponto de vista dos autores e não propriamente dos editores a pensar apenas no lucro e nos recursos que vão chegar com as vendas. Joana, tens alguma ideia concreta sobre como mudar um pouco isto para chegar, por exemplo, se tu quiseres pegar um dos teus livros e ir apresentar a outras editoras, como é que farias? Eu acho que isto, infelizmente, também depende muito de quem é que escreve o livro, mais do que o tema. Por isso eu sinto que se eu na altura tivesse ido com o livro Menino, Menina a outro sítio, se calhar tinha conseguido, a outra editora tinha conseguido, porque eu já tenho livros no mercado e isso.
Por isso pode até ter um bocado a ver com medo de publicar novos autores. O primeiro livro publicado é sempre o mais difícil de conseguir que uma editora aposte em nós. Por isso, em parte, poderá ser isso, ou seja, as pessoas que estão equipadas para escrever sobre isto ainda são mais novas, se calhar, ou estão a começar agora uma carreira e ainda não conseguiram aceder ao mercado editorial. E uma parte disso pode ser haver... não sei, tipo uma bolsa, ou como me aconteceu a mim, eu também, o meu primeiro livro eu mandei para todo lado e ninguém o quis publicar, e eu consegui por causa de um concurso. Por isso, haver esse tipo de iniciativas, como houve o concurso da ILGA Portugal na altura, que apesar de eu não ter ganho, publicaram alguém, não é? Por isso pode ser uma parte... porque eu acho que há realmente esse medo de editores de começarem uma coisa nova. Mas no sentido de vendas, eu não sinto que foi um risco para o Planeta Tangerina. O meu livro foi dos que eu fiz até agora, foi o que foi mais traduzido. E acho que está a vender bem, não sei. Já está na segunda edição, por isso. Está traduzido para que línguas? Italiano, espanhol... castelhano, islandês, coreano e mais alguma que eu agora estou a esquecer. Mas, estamos a falar de um menino e menina? Sim. São já muitas línguas? Sim, já. Eu não sei se o público em geral tem noção, mas os livros da Planeta Tangerina são um sucesso... Na Filipinas também. Pois, até ainda não está disponível, mas há de estar uma tese também feita por uma colega minha sobre isso, sobre a internacionalização e especificamente o caso da Planeta Tangerina. Eu até não sei se a autora mais traduzida atualmente portuguesa não seja a Isabel Munhoz Martins, que é autora de vários dos livros da Planeta Tangerina, e nós... Se calhar pensamos, José Saramago ou Gonçalo M. Tavares, assim, um autor qualquer, muito provavelmente, não sei, não tenho os dados, mas muito provavelmente será, enfim, Isabel Munhoz Martins, ou só por ser ela a autora de muitos livros, que é assim um nome que as pessoas em geral podem conhecer, o José Saramago e o António Lobo Antunes, mas não a conhecem tanto. Isto vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer sobre não o tema, mas a autoria ser importante. Eu julgo que a Planeta Tangerina, se o livro for bom, e se calhar até mesmo se for um autor não tão conhecido, porque eles já fizeram isso, enfim, acho eu, eles têm enfim, esse sentido crítico e apostariam sem grande pudor, julgo eu. E uma editora, se calhar, mais comercial, não é? Que a Planeta Tangerina não tenha, é um negócio como outro qualquer. Os autores também têm de pagar contas. Mas uma editora mais comercial é sempre mais complicado, a novidade no geral, mas isso também não é nada específico para este tema, porque uma editora muito comercial que procure, por exemplo, o best-seller, que a Joana já disse que não era, embora venda bem, pelos vistos, e esteja traduzida em países que, enfim, a maior parte dos autores nem sonham, mas, enfim, mas não é best-seller. Mas, normalmente, o que acontece, e sempre aconteceu, enfim, desde que começou a indústria cultural mais pujante, há sempre uma tendência para reduzir as coisas, enfim, as histórias, os livros, ao mínimo denominador comum. E o mínimo denominador comum, para já não existe, mas pronto, porque o mínimo denominador comum é essa tal história normal que nós achamos que é a história normal da maioria das crianças, mas depois, se calhar, se formos olhar perto o suficiente, não é comum a nenhuma. É só, lá está, uma coisa idealizada. E esta redução ao mínimo denominador comum faz com que as coisas sejam mais genéricas, por definição,
Sim, e pronto, acho que é isso. Por serem mais Nesse... que há muito mais livros em que os personagens principais são rapazes do que raparigas. Para atingir o maior número de público, para ser mais genérico. Isso é uma questão muito, muito interessante, não está propriamente resolvida, porque há uma espécie de um paradoxo. Porque as meninas leem mais do que os meninos, e eu isso tenho dados ali, se quiserem. Mas podem confiar em mim. As mulheres leem mais que os homens e as meninas leem mais que os meninos. E as adolescentes, enfim. E, por outro lado, a maior parte, e aí é de uma forma avassaladora, também tenho dados, se quiserem, a avassaladora maioria dos protagonistas na literatura infantil são meninos, ou enfim, animais masculinos, etc. Ou seja, há aqui um paradoxo, porque se as meninas leem mais, apesar de haver mais meninos representados, isso é uma da explicação, e até há autores, enfim, esses autores que procuram mais esse tal mínimo denominador, que falam disso. Sim, porque se eu puser uma menina como protagonista, os meninos depois não vão querer saber disto. Mas as meninas querem saber se os protagonistas forem meninos. Mais uma vez, é a questão do masculino universal, que também foi falado hoje. Se uma mulher escrever sobre um assunto feminino é literatura feminina, se um homem escrever sobre um assunto masculino é universal, é a experiência humana. Por isso, sim. Penso que está na altura de perguntar se alguém tem perguntas. Sim. Estava aqui deliciada a ouvir-vos e a lembrar-me da minha sobrinha que vai fazer agora 8 anos e de como era assustador para mim a ideia de total assunção de todos os estereótipos de género através dos livros, que é uma coisa que eu amo, mas também do cinema, e como ela encontrou alternativas a isso, porque quer a literatura, quer o cinema estão a criar muitas alternativas a este pensamento hegemónico. E lembro-me que antes ela adorava, era assim, tipo, absolutamente viciada na Elsa e na Ana, a princesa Elsa, a princesa Ana, e a Elsa já não quer um príncipe. O grande amor da Elsa é o amor fraternal, é o amor pela irmã. E a grande preocupação dela é a proteção da irmã. E como depois passou a ter como grande heroína a Maribel, que é a Ladybug, também é uma rapariga. E depois teve a fase, logo a seguir, ainda gosta de Maribel, mas teve a fase do Encanto, que também tem uma heroína feminina que não está à procura de um príncipe. Ou seja, este caminho está a ser feito e não sei se é muito consciente ou não, mas julgo que é fruto deste debate, que é um debate global e de consciencialização para a importância da literatura e do cinema na reconstrução, na reprodução de estereótipos. Muito obrigada pela vossa mesa, foi maravilhoso ouvir-vos. Eu queria fazer um comentário também. Não é que nós já não tivéssemos tempo para falar, não é? Não vamos invadir a vossa mesa. Mas é só porque eu estava a ouvir-vos e a pensar no livro da Joana, Menina. Estava a pensar que falamos muito de meninos, meninas, de crianças trans e a Joana falou no início também das pessoas não binárias. Estava a pensar que se há coisa que nós aprendemos nas últimas décadas e que a ciência nos mostra também, é que há muitos corpos que nós realmente não sabemos dizer se são masculino ou feminino, porque têm ambos, têm os dois órgãos reprodutores ou têm ao nível cromossomático, etc. É uma percentagem pequena no mundo, mas é exatamente a mesma percentagem de pessoas ruivas. E nós não podemos dizer que não há pessoas ruivas no mundo. Não vamos dizer que têm o cabelo escuro
avermelhado ou loiro avermelhado. Elas são ruivas. Então as crianças têm que saber que há também corpos no mundo que não são uma coisa nem outra. Por isso, às vezes, os pais têm muito medo, mas não devem ter, porque as crianças têm que estar preparadas para o mundo que é e para serem boas pessoas. Por isso, muito obrigada aos dois. Então, deixe-me uma pergunta para não parecer mal. Qual é que vocês acham que é a melhor maneira de alertar para a diferença? Eu acho que há muitas maneiras e temos de usar aquela que sabemos. Por isso é que eu faço livros. Ou seja, não sei se há só uma maneira, é isso. Temos de ser críticos naquilo que nós fazemos. Ou seja, se somos pais, ser críticos na maneira como estamos a educar crianças. No meu caso, eu sou ilustradora e escrevo livros, por isso ser crítica naquilo que estou a fazer profissionalmente. Não sei se concordas. Plenamente, e ótima resposta, que é, sim, a forma que pudermos. Sim, essa questão do pensamento crítico sobre as coisas, se calhar é uma forma melhor de chamarmos àquela tal autocensura. Se calhar é simplesmente ter pensamento crítico, porque eu, por exemplo, conheço a história de um autor, se calhar a Joana que também conhece a mesma história, não sei, que tinha um livro que falava de personagens do mundo inteiro, não necessariamente do mundo inteiro, mas assim de várias partes, supostamente era assim de várias partes do mundo, e uma editora estrangeira pediu para que eles incluíssem mais personagens de outras etnias, digamos assim, ou, enfim. O que no livro seria alterar o tom de pele de mais personagens para não serem tantos brancos. Pelo menos a versão da história que eu conheço é que ele achou, sim, eu simplesmente não pensei nisso quando criei o livro, faz todo sentido, mas a questão é, não na segunda, mas nos livros seguintes, ele já pensava nisso. Se calhar posso incluir mais diversidade quando antes nem sequer pensava nisso, porque se as pessoas que nós conhecemos, a maior parte, claro, das pessoas com quem nós nos relacionamos são brancas, é natural que nós usemos isso, mas não é propriamente uma autocensura, julgo eu, porque é uma coisa que no fim de contas existe também. A história é a mesma, é tudo igual, mas simplesmente depois, para a frente, já tinha esse espírito crítico sobre a sua própria obra. Eu não sou autor, mas não de literatura infantil, mas acho que isso pode acontecer. Alguma pergunta? Olá, gostei muito estou a gostar muito deste painel e agora vou fazer um bocadinho de advogada do diabo, se me permitem. O facto de um escritor ser alertado para incluir personagens de diferentes etnias ou então binários, não binários, não vamos entrar por aí, não irá cercear a criatividade dessa pessoa, porque eu estou a pensar, por exemplo, no Rudyard Kipling, no livro da selva. Agora imaginem que para incluir no livro da selva temos que incluir brancos. Será que o Rudyard Kipling iria entrar nessa... Pronto, eu não quero, eu estou a favor da inclusão, acho que a boa literatura é sempre inclusiva. A má é que vai excluindo leitores, mas a boa literatura é sempre inclusiva. Mas a minha questão é, as pessoas têm que escrever sobre aquilo que querem, e eu já agora, nas minhas peças, que são muitas sobre o jazz, eu incluo sempre pessoas negras, porque o jazz tem essa componente. Mas aí está, eu não fui obrigada a fazê-lo. Eu fiz porque está dentro do contexto do jazz. Agora queria saber a vossa opinião.
a tua opinião é mais importante, mas eu queria só dizer, eu não dei o contexto, se calhar, muito bem sobre o livro, também não vou dizer qual é o livro, porque, enfim, senão vocês saberiam, mas é mesmo um conceito de muitos espaços no mundo, como se fosse o mundo inteiro, o que torna mais lógico que peçam, se calhar as pessoas vão ler isto, enfim, na nossa sociedade, vão ler isto e vão sentir falta disso. Agora, se calhar pode ter a ver com o contexto. Obviamente, numa história sobre jazz, surge mais naturalmente esse tipo de diversidade. Mas também pode ser um contexto, por exemplo, do início dos habitantes na Madeira, se calhar não haveria muita diversidade. Se se está a contar essa história, não se pode inventar. Às vezes também se faz isso. É a tal... Pois sim, ok. Ou se calhar não havia diversidade, havia só diversidade de dois tipos de pessoas, o que também não é assim muito... Pronto, então já há diversidade. Ok. Sim, mas tem a ver... Nesse aspecto pode ter a ver com o contexto. E aí, às vezes, também se faz essas hipercorreções, que é ter... Às vezes isso vê-se nos filmes, que é ter uma personagem qualquer de uma etnia que, naquele contexto histórico, não faz sentido nenhum. Agora, se isto é cercear a liberdade ou qualquer coisa, não sei, na verdade, ninguém é obrigado a fazer nada. Nesse caso, por exemplo, que eu enfim, referi desse autor, ele podia simplesmente, ok, então não altere o livro. Isto foi só um exemplo de como o nosso olhar crítico pode mudar ao longo do tempo. Mas sim, não faria sentido. Mas se calhar faz sentido no caso do livro da Selva, não, mas se calhar há um livro qualquer antigo que se calhar se fosse escrito atualmente já seria escrito com outras preocupações, mas lá está, de uma forma natural. Agora a tua opinião, desculpe, eu falo vai ser mais. muito parecida, não vou dizer muito mais. Também acho que é isso que tem muito a ver com... Quando alguém te dá uma sugestão desse género, é quanto é que está a mudar na história, se faz sentido no contexto, alterar algo ou não. É um bocado aquilo que eu também estava a dizer antes, que fazer um livro também é isso, é ter esses diálogos com editores e se for traduzido com editores de outro país, e que isso é normal e não é necessariamente censura, porque é isso que tu podes dizer, então não quero mudar mais. Toda a gente tem livros. Acho que não há nenhum autor que o livro que fizeram é exatamente aquilo que depois é publicado. Há sempre coisas que são discutidas em equipa e que nós podemos concordar ou não, ou às vezes, agora depende um bocadinho do tipo de relação que temos com a editora, não é? Se calhar há editoras que são muito mais tirânicas, ou há editoras que, se calhar, eu sinto que se tivesse de bater o pé com qualquer coisa, pronto, não é? Cedemos em algumas coisas ou deixamos de ceder noutras. Posso dar o exemplo de uma coisa que eu mudei num livro meu, em que fui censurada. Não fui. Mas, por exemplo, no Mana, no primeiro livro que eu fiz, o livro é sobre irmãs e é escrito pelo ponto de vista da irmã mais velha. A irmã mais velha, no início, está sempre só a dizer coisas más sobre a irmã mais nova. E na minha versão original, porque era muito inspirado em coisas que eu dizia à minha irmã, dizia que ela tinha sido adotada e que ela caiu do céu e, na verdade, era um alien e nós tivemos pena dela e ficámos com ela. Que os aliens a abandonaram porque ela era muito chata. E isto é logo a primeira página. Isto ficou no livro, não foi, mas a única coisa que mudámos, e isto foi porque a editora também me disse, não chega a dizer que ela é adotada, só disse que ela foi abandonada pelos aliens, porque nós em conversa pensámos que até porque é um livro sobre irmãos, há muitas pessoas que realmente têm um irmão que é adotado e que se calhar não devia começar logo o livro com um insulto a dizer isso. Pronto, foi uma coisa que nós não temos essa consciência como autores, mas depois pensei, realmente há outras famílias.
Exato. Isto é um caso que até vai um pouco contra aquilo que eu disse, porque reduzir, ou melhor, eu também já disse isto, possivelmente contradisse-me. Ou seja, quando ao tirar essa especificidade estás a abrir leituras. Não é propriamente tentar reduzir ao denominador comum, é simplesmente tentar... Não, isto não é um livro só sobre uma irmã adotada, ou que pode ser lido dessa forma. Não, é um livro sobre irmãos, o que é mais abrangente do que... Não seria um livro sobre irmão adotado. Foi mais não usar a palavra adotada como insulto. Acho que foi isso. Ah, ok. Mas, porque continua a ser uma irmã que caiu, que os aliens abandonaram. Sim, não é bem a irmã. Sim. Há um exemplo que enfim, é falado no contexto académico num livro da Planeta Tangerina, que é o Cá em Casa Somos, em que há uma página que é, porque é sempre Cá em Casa Somos, enfim, e depois conta os ossos das pessoas todas da casa, incluído a cadela, penso eu, acho que é uma cadela, conta, enfim, várias coisas das pessoas. E há uma dupla página em que a família está toda na praia e diz cá em casa somos, não sei o número ao certo, mas 20 maminhas. Porque se vê o pai em tronco nu, as crianças, a cadela de barriga para o ar, ou seja, dá para contar as maminhas todas, enfim, e a mulher também está a fazer topless, o que em Portugal é uma coisa, acho eu, relativamente pacífica. Mas, ao ser vendido para outros países, tiveram de fazer essa pequena... que é tapar. Isso não sabias desta... Não sabia. Mas é bastante referido. Se calhar já nem eles se lembram que eu visse, mas os investigadores ficámos logo... sim, e, por exemplo, a questão dos títulos, porque há diversas tradições em termos de títulos. Os títulos, normalmente, no mercado anglo-saxónico, têm de ser mais explicativos, e em Portugal não, principalmente os livros da Planeta Tangerina são... Às vezes os títulos até são... não sei como chamar, mas não óbvios. Então, por vezes, o título não é só traduzido, mas também tem de ser aplicado um subtítulo. Estou-me a lembrar de um abecedário também da Planeta Tangerina, penso. Menina também, porque deve de ser. Não é, eu escrevi pois, exatamente. O título é um bocado a gozar, não é? Porque a ideia no final de ler é perceber que não há só meninos e meninas. Mas, claro que depois em certos... Em inglês, por exemplo, teve em inglês um subtítulo. é My Own Way, Poems for Gender Freedom for Kids. Ou seja, com a explicação toda. Mas isto tem a ver com a tradução, nem sequer é uma questão se é mau ou se é bom, é o que é. Eles acham que é bom assim, nós sabemos que era melhor. Mais alguém? Mais alguém? Penso que também o tempo já estamos a abusar um pouco. Eu só queria fazer uma última pergunta ao Emanuel. Uma vez que estudou tanto a literatura infantil, se já pensou em escrever um livro para crianças? Com todo este material... E o que é que poderia ser? Um dia a pensar o que é que poderia ser. Neste momento, o que é que... Isso é uma pergunta que me surge às vezes, precisamente por ser investigador na área. As pessoas julgam que eu possa ter mais apetência para escrever um livro infantil, mas na verdade é o contrário. Eu, a partir do momento em que comecei estudar mais a literatura infantil e, por exemplo, estas questões todas, das vertentes, da vertente lúdica, vertente estética, ganhei um respeito bastante maior do que tinha e não quer dizer que não o faça, mas teria de ser uma ideia, porque, enfim, eu gostaria de escrever livros de todos os estilos, não tenho nenhuma... literalmente todos os estilos, mas teria de ter mais cuidado, lá está, não necessariamente autocensura, mas o espírito crítico ainda mais apurado, se metesse nisso. E se calhar até, eu falo demais, peço desculpa, mas até para fechar a ideia que
que eu falei no início, se haveria literatura para... sequer literatura infantil, isso foi abordado várias vezes aqui, é uma questão se haveria literatura infantil ou não, porque sendo literatura, pressupõe que seja uma coisa com certos parâmetros, também de qualidade, e normalmente um livro infantil, o melhor livro infantil é aquele que é tão bom que pode ser lido também por crianças, porque é tão universal, tão... pode falar na experiência, pode ser na perspectiva infantil, mas todos nós tivemos essa perspectiva, por isso, lá está a nossa criança interior. Ou seja, é um livro tão bom que também pode ser lido por crianças. Isto dá uma responsabilidade ainda maior. E o Saramago, por exemplo, falava disso, dizia que nunca se tinha atrevido a escrever. Pois, ao escrever um livro para crianças, ele começa assim, que nunca se tinha atrevido a escrever um livro para crianças enfim, por esta ideia, basicamente. Obrigada. Joana, qual será o teu próximo livro, só para fecharmos? Tinha desligado. Eu estou agora a fazer um mestrado em banda desenhada, então estou a trabalhar num livro de banda desenhada que é para adultos, na verdade, primeiro. E será esse, espero eu, se arranjar um editor no final. Obrigada e boa sorte. Obrigada a todos.